Graças e paz, irmãos. Boa noite a todos. Quero agradecer de novo ao pastor Aziel. Sempre para mim é uma satisfação quando eu recebo um convite para pregar aqui. Fico muito feliz. E peço a Deus que Ele me use, para que a igreja de fato seja edificada, para que o conhecimento de fato chegue ao coração dos irmãos, para que não seja vã a pregação. Mas a palavra de Deus diz que a palavra dele não volta vazia, então certamente não será. Vamos falar com Deus? Podem permanecer sentados. Senhor Deus, obrigado mais uma vez, Pai, pela oportunidade de estarmos diante do Senhor, de podermos, Deus, nos achegar diante de Ti para ouvir mais da Tua palavra, para sermos edificados pelo Senhor, porque nós sabemos que se o Senhor não agir em nós, com o Teu Santo Espírito, nós não poderemos fazer nada, e se nós não conhecermos a palavra do Senhor, nós seremos enganados. Então nós suplicamos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja com esta palavra, me usa como canal da graça do Senhor para a Tua igreja, e que de fato todos nós que vamos ouvir esta palavra nesta noite, a começar por mim, saiamos daqui modificados em nosso pensamento, em nossa atitude, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quem esteve acompanhando... Oi, irmãos de casa, perdão. Boa noite para vocês também. Eu sempre me esqueço, por gentileza, não me levem a mal. Há alguns dias, nós ouvimos algumas pregações do pastor Aziel sobre o inferno, E ele fez uma observação na pregação dele, que de fato, embora eu levasse isso a sério, mas eu nunca tinha me atentado. A gente brinca demais com o inferno. Se for fazer uma pesquisa no Google sobre piadas do inferno, a gente vai achar muitas piadas. E não é uma coisa para se fazer piada. A gente não faz piada quando um ente querido está doente. A gente não faz piada quando alguém está com câncer. A gente não faz piada com coisa séria. E o inferno é mais sério do que tudo isso. A gente não devia rir quando algum ímpio conta uma piada sobre o inferno. A gente não devia ver graça, porque não é engraçado. E a gente vê muitos comediantes por aí que defendem o seu ponto de vista sobre esta ou aquela piada, porque é apenas uma piada, é a piada pela piada. Mas a gente não devia ver graça. Quando a gente acha graça sobre uma piada do inferno, a gente está rindo do sofrimento de Cristo, porque Ele morreu por nós para que a gente não vá para lá. O inferno é um lugar terrível. O inferno, ninguém quer saber como é. Às vezes a gente acaba se perguntando, como será o inferno? Só que, irmãos, essa é uma pergunta que eu não quero nunca saber responder. Por favor, nunca. Não quero nunca saber como que é lá. Só que não se limita apenas ao inferno, essa que é a questão. Como o pastor já pregou, e eu não vou chover no molhado aqui, quando uma pessoa morre sem Cristo, ela já está no inferno. Depois vem o juízo, Jesus vai julgar todas as pessoas, e depois disso elas serão lançadas no lago de fogo. Eu gostaria de convidar os irmãos, antes da gente entrar no nosso texto principal, convidá-los para que abramos o texto em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse de João, Capítulo 20, do 11 ao 15. Irmãos, eu sempre gosto de enfatizar que nós vamos ler bastante a Bíblia, viu? Já fiquem com a Bíblia apostos aí que a gente vai dar uma passeada. Tenho certeza que você gosta, de ler a Bíblia, vai achar rapidinho. Então vamos lá, Apocalipse, o último livro, capítulo 20, nós vamos ler do 11 ao 15. Aliás, eu vou ler, os irmãos acompanhem, por gentileza. Olha só, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Ninguém vai conseguir esconder de Deus as suas obras. Ninguém vai conseguir esconder de Deus. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados,
um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Até o inferno vai ser jogado no lago de fogo. Até a morte vai ser jogada no lago de fogo. E todas as pessoas que não se acharem inscritas no livro da vida, ou seja, aquelas que não estavam em Cristo, também serão jogados no lago de fogo. E a Bíblia vai dizer que até o diabo e os seus anjos também serão jogados no lago de fogo. É um tormento eterno. Nunca mais vão sair de lá. Eternamente queimando em um lago que queima até espírito, porque vai queimar o diabo. Imagina você, que é de carne e osso. A Bíblia diz que lá haverá um verme que nunca morre. E ele vai ficar torturando as pessoas que estiverem lá dentro. As pessoas vão querer morrer, mas não vão poder, porque a morte já não terá mais poder sobre elas. O inferno é terrível. O lago de fogo é terrível. Não é um lugar, não é algo para a gente achar engraçado. E, voltando então para o verso 12. E ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. Nós cremos, segundo as Escrituras, que nós não vamos ser salvos por causa das nossas obras. Porque as nossas obras, elas não servem para nos salvar. Elas servem para testificar que nós somos salvos. Ou seja, se eu tenho uma obra santa, se eu obedeço a Deus, isso não mostra que eu vou ser salvo por causa do que eu faço, mas mostra que Cristo já morreu por mim, já me salvou, então eu tenho alegria em obedecê-lo e ter essas obras. Para a gente entender melhor isto, por gentileza, Efésios 2, 10. Efésios 2, verso 10. Diz assim a palavra de Deus, que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nem as nossas boas obras são nossas. Quando a Bíblia diz que Deus, até mesmo as boas obras dos ímpios, são trapos de imundícia para Ele, quer dizer que as nossas boas obras, que são naturalmente do nosso coração, não querem dizer nada. Quando nós estamos em Cristo e caminhamos em Cristo, e vivemos uma vida como servos de Deus, como eleitos de Deus, como as Escrituras vai dizer que nós devemos viver, como eleitos de Deus, Deus prepara para nós essas boas obras, nós conseguimos andar segundo essas boas obras, porque nós estamos em Cristo. Então, nós não vamos ser julgados e salvos por causa das nossas boas obras. Mas se nós não tivermos boas obras, nós vamos perecer no inferno, porque implica em que nós não andamos com Cristo. Essa que é a questão. Porque muitas vezes nós relaxamos, vivemos relaxadamente, porque nós compreendemos que não somos salvos pelas obras. Mas quando nós nos esquecemos que as obras não salvam, mas elas são motivos para a nossa condenação, aí nós temos que abrir os nossos olhos. Porque se eu não tenho obras, quer dizer que eu não estou em Cristo. E se eu não estou em Cristo, eu vou para o inferno. Sinto muito. Deus me livre. Estou em Cristo. E eu espero muito que as minhas obras testifiquem disso, nem que eu morra por causa disso. E finalmente, antes de entrarmos no texto principal, eu quero me lembrar do texto que a nossa irmã Vilma usou pela manhã. Ela usou uma pequena parte do Sermão da Montanha de Jesus Cristo, que está em Mateus capítulo 5. Por gentileza, Mateus capítulo 5, verso 48. Os irmãos que estiverem percebendo dificuldade em manusear a Bíblia, vamos tirar ela da gaveta, viu? São textos fáceis. Mateus capítulo 5. Vamos lá. O Sermão da Montanha, ele começa em Mateus capítulo 5, verso 1, e vai até o final de Mateus capítulo 7. Então, eles são quase 2 capítulos inteiros aí de um sermão que Jesus deu. Obrigado, meu irmão. Um sermão gigante. Só com o Sermão da Montanha, a gente consegue viver a nossa vida para agradar a Deus. Se você disser assim, olha, não sei ler muito pouco, então eu demoro muito na minha leitura, leia o Sermão da Montanha. Você vai tirar daqui riquezas para a sua vida. Certo? Então, ela trouxe o Sermão da Montanha, trazendo algumas questões específicas. Por exemplo,
No mundo, ou seja, onde nós vivemos, né? Em todo lugar que nós vamos tem regras. E essas regras têm que ser obedecidas. As Escrituras são a nossa regra de fé e prática, a única regra de fé e de prática. Se nós obedecermos às Escrituras, nós não vamos falhar com nenhuma outra regra desse mundo que precisam ser seguidas. E eu estou falando de regras corretas, não de regras ímpias. Ela trouxe nessa manhã, com bastante propriedade, a questão de nós temos que obedecer a Deus, seguir algumas questões. Aí ela falou sobre o adultério, né, os juramentos, da vingança e do amor ao próximo. No final do capítulo 5, no verso 48, nós lemos o seguinte: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Para mim, um dos textos mais difíceis das Escrituras. Porque ele vai dizer o que nós não podemos fazer. E depois ele vai dizer que nós temos que buscar isso com toda a nossa força. Quando as Escrituras elas trazem esse texto específico do que não podemos fazer, e evidentemente alguns que nós devemos fazer, ele é taxativo. Não é uma sugestão. Se você quiser fazer, você faz, mas se você me amar, está ótimo. Não é isso que as Escrituras dizem. Então, quando o texto do verso 48, capítulo 5 de Mateus, diz que nós devemos ser perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celeste, não quer dizer que nós vamos conseguir. Mas quer dizer que nós temos que buscar com toda a nossa força, com toda a integridade do nosso coração, essa perfeição. Não porque vamos ser salvos por isso, volto a dizer, mas porque Ele é e nós queremos ser como Ele. Então nós não podemos olhar para as Escrituras como algo que vai dizer, bom, eu não consigo, mas está tudo bem. Não está tudo bem. A gente não pode se conformar com essas coisas. Se a gente não conseguiu, terminamos o dia ali e a gente não conseguiu, olha para nós mesmos e não conseguiu mudar alguma coisa que estava errada, vamos começar de novo, vamos tentar de novo. Não está tudo bem. É justamente nisto que pecam muitos crentes, muitos cristãos, muitos membros de igreja, que olham para Jesus como uma pessoa correta, olham para Jesus como Deus, mas não conseguem viver como Ele, porque negocia aquilo que Ele disse que não é negociável. Nós temos que buscar essa perfeição. Todo dia nós temos que fazer morrer um pouquinho de nós e nascer e crescer um pouquinho mais de Cristo em nós, para que de fato nós sejamos todos os dias mais parecidos com Ele. Tem que ser uma tristeza para o nosso coração, a gente tem que chorar se a gente negocia com o pecado. A gente tem que chorar se a gente olha para o pecado e não se entristece mais. Isso é muito perigoso. Por que eu trouxe essas observações de coisas que nós já ouvimos? Sobre o inferno, sobre o lago de fogo, que é terrível. Sobre as nossas obras, que não são qualquer obras que agradam a Deus, e sobre a questão de sermos perfeitos diante de Cristo, depois de tudo o que Ele falou que nós devemos fazer. Abramos a palavra do Senhor, finalmente, irmãos, em Romanos. Carta de Paulo aos irmãos de Roma. Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18. Nós vamos aprender nessa noite, irmãos, que cultuar a Deus de forma incorreta e de forma deturpada nos tira do cuidado dEle. Cultuar a Deus do nosso jeito nos tira dos cuidados de Deus. Nós não podemos olhar para Deus da forma incorreta, nós temos que saber quem Ele é e nos apresentarmos diante dEle sabendo disto. Romanos, capítulo 1, do 18 ao 32. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios,
obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, e adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Texto pesado, irmãos. É um texto pesadíssimo. Tem tanta informação nesse texto que causa tristeza olhar para esse texto, olhar à nossa volta, olhar para a nossa nação e saber que tem muita gente assim, pessoas que a gente conhece. Hoje, o espaço para que nós possamos ver, ouvir e conhecer algumas pessoas, ele diminuiu muito. Nós não precisamos ir até São Paulo para conhecer alguém. Nós entramos nas redes sociais e ouvimos o que essas pessoas falam. Se nós fizermos uma videochamada, nós conseguimos falar com alguém que está lá do outro lado do planeta, em segundos. O que eu estou dizendo com isso? Nós temos acesso a tantas informações, tantas pessoas falando tanta coisa nas redes sociais, na internet e tudo mais, que nós conseguimos ver nitidamente muitas pessoas que acham que são cristãs e são essas pessoas que a Bíblia está falando aqui. Porque nós precisamos nos lembrar que essas pessoas que foram deixadas para lá por Deus, elas conhecem a Deus. Elas ouviram de Deus. Elas foram em alguma igreja, elas leram a Bíblia. Talvez elas tenham uma Bíblia na casa delas. E sabe qual é o problema maior disso tudo? É que essas pessoas estão falando de Deus de maneira errada. Da mesma maneira torpe que elas aprenderam ou que elas decidiram viver, elas estão passando para frente. E muitas dessas pessoas estão tendo acesso ao seu filho, à sua filha e a você. E se você não tiver o conhecimento correto, você está acreditando nessas coisas e você vai para o inferno junto com elas, se você não ouvir a verdade, se você não se converter do seu mau caminho. Isso eu estou dizendo para mim e para você. Sempre que eu disser alguma coisa, é primeiro para mim. Eu preciso avaliar as coisas que eu ouço, porque se eu ouço alguma coisa e compreendo aquilo como correto, eu vou falar para passar para frente, eu vou falar para o outro. E se eu entendi errado, eu vou contaminar alguém. Eu preciso tomar cuidado com isso. Então, irmãos, nessa noite, nós aprenderemos, compreenderemos algumas consequências de conhecer a Deus e não obedecê-lo. Existem consequências para isso. A primeira consequência, irmãos, se nós conhecermos a Deus e não obedecê-lo, nós teremos a ira dele sobre nós. Todos nós sabemos que Deus está em todo lugar. Não existe um lugar sobre a criação que Deus não esteja presente. E aí a pergunta, e Deus está presente no inferno? Sim. Está presente com a sua ira santa. E a ira de Deus é terrível. Não queira ter a ira de Deus sobre a sua vida, nem agora e nem para sempre. Nós devemos fugir da ira de Deus. A ira vindoura de Deus, a ira de Deus de fato virá.
A Bíblia trata da ira vindoura de Deus, só que ela virá para aqueles que estão longe de Cristo, para aqueles desobedientes. E só esse texto vai trazer uma lista do que essas pessoas de fato são. Então a primeira consequência de conhecer a Deus e não obedecê-lo é ter a ira de Deus sobre si. Verso 18 desse capítulo 1 de Romanos. Do 18 ao 23, as Escrituras vão dizer o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade, toda a perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então essas pessoas conhecem a Deus, teve o conhecimento de Deus manifestado entre elas, conhecem a Deus, e mesmo assim eles pegam e pervertem a justiça. Eles trocam a verdade pela injustiça. E o texto continua. Deus se manifestou a eles. Eles conhecem a Deus. Eles sabem o que têm que fazer e não fazem. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Esses homens têm a ira de Deus sobre eles, porque eles sabiam o que deveriam fazer e não faziam. João Calvino, ele vai dizer que existe um senso, que ele chama de senso divinitatis, que é o senso do divino, a semente do divino dentro de nós, que mesmo antes de nós conhecermos a Deus, antes de ouvirmos a palavra de Deus, nós fazemos algo errado e o nosso coração se dilacera. A gente fica extremamente aborrecido, porque não deveria ter feito aquilo. Todos nós, mesmo antes de sabermos da existência de Deus, de sabermos do que Cristo fez por nós e do porquê Ele fez por nós, nós já sabíamos que nós éramos pecadores quando nós cometíamos um pecado. Da mesma forma, quando nós tínhamos um ato, uma atitude de bondade, nós nos alegrávamos, mesmo antes de conhecer a Deus. Esse é o senso do divino que Calvino chama. E Paulo está falando justamente aqui sobre a natureza falar que existe um Deus, mesmo sem você conhecer a Deus. Por exemplo, quem não imagina que existe algo superior quando vai no final do dia e vê aquele solzão vermelho, cheio de nuvens bonitas, terminando no final do dia no céu? É maravilhoso. Se a gente está com o celular na mão, a primeira coisa é pegar e tirar uma foto de tão bonito. Aquilo não nasceu sozinho. É impossível. Existe uma, vamos dizer aí, se a gente não fosse crente e não conhecesse Jesus, existe uma força maior aí que criou isso, não é possível? Que uma bombinha vai fazer esse negócio nascer, uma explosão do negócio que não dá nem para enxergar, vai criar essas coisas? É impossível. É impossível. Nós podemos olhar muitas coisas na natureza e entender que existe Deus. E aí, Paulo vai dizer justamente no verso 20, que os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. E aí que vem aquela questão, tais homens são por isso indesculpáveis. Mesmo os ímpios, quando eles disserem assim, eu não fazia ideia que existia um Deus, fazia assim. Você não sabia quem era esse Deus, mas você sabia que existia um Deus. Você nunca se importou em ir atrás e saber qual é. Sabíamos. E Paulo vai dizer que justamente sobre esse conhecimento, mesmo que pela natureza a respeito de Deus, nós já nos tornávamos indesculpáveis. Agora imagine, irmãos, você tem o conhecimento de Deus só pela natureza? Não. Agora entenda, se só pela natureza já não tinha desculpa, imagina conhecendo o próprio Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que criou todas as coisas, o Deus das Escrituras. Então, se você conhece a Deus e está vivendo do seu jeito, você faz do seu jeito porque Deus conhece o seu coração e Ele vai te perdoar, sim, está tudo bem? Não se engane.
Então, irmãos, a primeira consequência de conhecermos a Deus e não obedecê-lo é que a ira de Deus estará sobre nós. E quando nós não obedecemos a Deus, às vezes nós pensamos assim, só o fato de eu me calar não quer dizer que eu sou culpado, eu não falei nada. Os maus estão agindo, irmãos. Quem já era adulto há 20 anos atrás, sabe a diferença que esses últimos 20 anos o mal cresceu no mundo e parece normal. As coisas que Deus abomina se tornou normal entre os ímpios e nós estamos olhando para isso e não estamos falando nada. São poucos que estão falando, porque nós temos medo de sermos rechaçados, de sermos aí acusados, de sermos confrontados pelo mundo. Muitas vezes nós sabemos o que devemos falar e não falamos. A omissão também é pecado. Quando nós olhamos para alguém agredindo o outro e não vamos lá impedir e viramos o nosso rosto e vamos para casa, omissão também é errado. Porque às vezes nós sentamos no nosso banco, sentamos em algum lugar e ficamos ouvindo e vamos para casa, e o fato da gente estar se omitindo faz com que eles cresçam, com que eles sejam maioria. E eles têm força, eles se comunicam muito bem, eles são articulados. E eles trazem mensagens que os seus filhos, nós mesmos estamos vendo no YouTube, nas outras redes, e nós não estamos nos opondo a essas mensagens, e elas estão crescendo. Quando existe duas pessoas cometendo um mal, e eu olho e não faço nada, tem 3 pessoas cometendo o mal. Isso é um problema. Se existem 10 pessoas cometendo algo que é errado, e tem 5 que ficaram caladas, tem 15 pessoas fazendo o que é errado. Nós não podemos ficar calados. Mas como que nós vamos falar se a gente não sabe o que dizer? Nós precisamos conhecer, e eu sempre enfatizo isso. Se vocês virem as pregações, sempre vai ter essa ênfase de que nós temos que conhecer. Então, irmãos, a ira de Deus estará sobre aquele que conhece a Deus e não obedece. A segunda consequência de conhecer a Deus e não obedecê-lo é que a pessoa será entregue à própria sorte, e eu coloquei a sorte aqui entre aspas, porque não há sorte nisso. E o texto vai trazer 2 formas das quais Deus entrega essa pessoa à própria sorte. Essa primeira é que ela vai desonrar o próprio corpo. A partir do verso 24, irmãos. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Irmãos, isso é terrível. Essas coisas que nós estamos vendo na sociedade, e talvez alguém vai ver esse vídeo e vai dar paulada, tá tudo bem? As coisas que estão acontecendo na nossa sociedade, na escola, na rua, no trabalho, em qualquer localidade que nós estivermos, homens com homens, mulher se relacionando com mulher, é uma consequência do pecado. Isso vai levar essas pessoas para o inferno, se elas não se converterem de coração. Os nossos filhos menores já olham para essas coisas como natural, porque eles nasceram em um mundo onde isso já acontece aos montes. A Bíblia está dizendo, e não sou eu que estou dizendo isso, e se a Bíblia diz, eu creio e eu professo essa fé, de que se um homem se relaciona com outro homem, se uma mulher se relaciona com outra mulher, é pecado, é consequência do pecado, é consequência do distanciamento de Deus. E Deus os entregou para que eles se destruíssem os seus próprios corpos em si mesmos, por causa do pecado de seu coração. Nós precisamos entender que enquanto há vida, há esperança. Muitas dessas pessoas estão sendo enganadas, porque elas não conhecem a Deus, não conhecem a palavra de Deus, e elas aprenderam que isso é correto, mas elas estão sendo enganadas. E no dia que elas deixarem de ser enganadas, elas vão voltar para o caminho do Senhor. E é por isso que nós precisamos pregar. Existem pessoas que estão nesse caminho porque acham que está tudo bem. Existem pessoas que estão nesse caminho porque acreditam que está ótimo. Ver elas se entregando, se compactuando com esta vida.
A gente precisa ter muito cuidado, porque nós precisamos pregar Cristo para essas pessoas. E aí que vem um parêntese muito importante. Quando nós pregamos que o homossexualismo é pecado, nós não estamos pregando que nós não devemos pregar para essas pessoas, nos aproximar delas e sermos amigos dessas pessoas. O que nós não podemos fazer é deixar com que elas nos influenciem com esse pensamento errado. Por que eu estou fazendo esse parênteses? Porque as pessoas deturpam quando a pregação de Deus toca na ferida delas. Então eu ressalto que eu não estou dizendo que nós não podemos nos comunicar com essas pessoas que têm esse pensamento, porque eles estão sendo enganados. Nós precisamos nos aproximar dessas pessoas e pregar o evangelho para elas. Eu não sei quantas, se a maioria vão recusar ouvir, mas você precisa tentar falar. Nós não podemos ficar calados. Nós precisamos pedir para Deus, sempre Ele nos dará oportunidades, portas abertas para a gente pregar para essas pessoas. Mas nós não podemos deixar de pregar Cristo para elas para nos resguardar, para manter bem o nosso bem-estar. Cristo não se resguardou de pregar para ninguém por causa do bem-estar dele. Se ele tivesse agido assim, ele não teria sido pregado numa cruz para começo de conversa. Nós precisamos saber disso e nós precisamos falar. O que nós não podemos fazer é virar para uma pessoa que é homossexual, apontar o dedo na cara dela e falar, você vai para o inferno, porque não é assim que se prega o evangelho. Por que poucas vezes nós vemos pregações sobre o inferno? Porque esse não é o foco. As pessoas não se convertem por causa de medo do inferno. As pessoas se convertem porque elas conhecem a Cristo, o Espírito Santo as convence da verdade e Ele as converte. Veja bem, quando você está lá no seu dia a dia e você vende, você comercializa algum produto, você nunca vai vender o seu produto falando mal do produto do outro. Você vai vender o seu produto falando bem do seu. Quando as pessoas vêm para Cristo, elas não vão vir para Cristo porque você falou mal dos deuses pagãos, ou porque você falou duramente sobre o inferno. As pessoas vão vir para Cristo quando elas conhecerem a Cristo. Então o nosso papel é pregar a Cristo. Não enfiar o dedo na cara de alguém e dizer que ela vai para o inferno, porque ela nem sabe o que é inferno. Muita gente que está aqui não faz ideia do que é inferno. Imagina as pessoas que estão lá fora. Falar sobre o inferno não é uma forma de evangelizar. Falar sobre o inferno é uma forma de empurrar as pessoas para longe. Nós precisamos tratar sobre o inferno quando as pessoas já estão aptas para ouvir sobre isso, antes não. Mas essas pessoas foram deixadas para viverem as torpezas do seu próprio corpo, porque elas conheciam a Deus e não o obedeceram. O texto vai deixar claro, no verso 24. Por isso Deus entregou. Ele está falando justamente, continuando do texto que ele falou antes. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Então, irmãos, a primeira consequência de conhecer a Deus e não obedecê-lo é que você estará debaixo da ira de Deus. A segunda consequência de conhecer a Deus e não obedecê-lo é que você será entregue à sua própria sorte, para a desonra do seu próprio corpo. E entendam, se o Espírito Santo se afastar de você, você vai achar que o pecado é normal. Se o Espírito Santo se afastar de você, você vai ver alguém fazendo algo errado, e quando você for corrigido sobre isso, você vai dizer que está tudo bem, que é normal. Viver longe de Deus, você acha tudo normal. Terceira consequência de conhecer a Deus e não obedecê-lo, irmãos, é que a pessoa será entregue a uma disposição mental reprovável. Então ela vai viver de forma errada, não somente com o seu corpo, mas fora do seu corpo também. Como o texto do verso 28 até o verso 31 vai nos esclarecer. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. São pessoas cruéis, que não somente
fazem mal ao outro, mas que inventam situações para que o outro sejam prejudicadas. Irmãos, Deus nos livre de ter apenas um desse ponto em nosso coração, em nossa vida. Deus nos livre de sermos cheios de injustiça, ou de sermos maliciosos, ou de termos avareza ou maldade, possuidores de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores. Os irmãos sabem que dolo é aquela pessoa que faz uma coisa para o outro, literalmente com a intenção de fazer o mal, de fazer a maldade, de prejudicar o outro. Irmãos, o que tem de gente fazendo isso não está escrito. E malignidade, que são difamadores, irmãos. Difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus. E pessoas aborrecidas de Deus, às vezes elas estão até na igreja, às vezes elas vão numa célula, às vezes elas estão num encontro que está cheio de gente ali, mas quando ela sai desse encontro, quando ela sai da igreja, que ela chega em casa e o pai ou a mãe, ou o tio ou o irmão vai dizer, mas você não pode fazer isso porque você está desagradando a Deus. Vai vir com essa conversa para o meu lado? Porque quando nós somos alertados de que nós estamos ofendendo a Deus, a gente tem que parar, cala a boca. Nós não podemos ficar bravos porque estamos sendo alertados, nós temos que compreender, peraí, eu estou ofendendo a Deus, vou parar com isso. E os aborrecidos de Deus são assim, para de ficar me cobrando essas coisas, deixa isso para lá, me deixa quieto. São insolentes, são soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Eu quero fazer uma leitura aqui desse mesmo texto na linguagem de hoje. Por gentileza, irmãos. Eu já estou partindo para o final. Eu sei que alguns irmãos são adeptos ao horário, e por gentileza, não me levem a mal. Eu não vou ficar me desculpando por tomar um tempo numa pregação, tá bom? Às vezes um filme demora mais e você espera, eu acho que um sermão está tranquilo, né? Romanos, capítulo 1, a partir do verso 28, tradução na linguagem de hoje. Vamos lá. É o mesmo texto, mas com a tradução diferente, que quer dizer a mesma coisa, ok, irmãos? E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, Ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia. Caluniam e falam mal uns dos outros. Têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a sua palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Essa é a melhor tradução para o que a gente acabou de ler. São pessoas terríveis e nós não podemos ser assim. Irmãos, por gentileza, não vou pedir para levantar a mão, mas se você identificou em você algum desses pecados, por favor, busque a Deus com mais firmeza, busque ajuda. Eu tenho certeza que se você procurar o seu pastor, ele não vai estar ali para te acusar, ele vai estar ali para te ajudar. Identificou qualquer um desses, busca ajuda, não deixa para lá. Finalmente, verso 32, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Irmãos, essas pessoas são terríveis. Eles sabem que é errado, eles sabem que vão morrer, ou seja, morrer aqui é a morte eterna, não tem salvação. Eles sabem que vão para o inferno por causa disso, e a maioria dessas pessoas não faz ideia do que é o inferno. Então, conhecendo eles a sentença de Deus, e a sentença já está posta, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem, ou seja, aqueles que fazem como eles. E eles amam isso, porque eles se sentem o centro do universo. Quando eles ensinam algo errado e eles veem que tem alunos, eles ficam nas nuvens com essas coisas. E eles se aproximam muito quando eles percebem que o teu filho, você ou qualquer outra pessoa tem tendências a seguir o que ele está dizendo, sendo enganados ou não, eles vão se aproximar e vão colar como um carrapato, até conseguir o que eles querem de você,
que você se perca. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Por que eu estou dizendo essas coisas? Primeiro, porque é a minha obrigação, que está nas Escrituras. E segundo, porque a gente tem visto tantas coisas acontecendo e pessoas de determinadas igrejas defendendo coisas erradas como se estivesse tudo bem. E algumas pessoas usam as Escrituras para defender o erro de pessoas que denominadamente são ímpias. Como se Cristo defendesse o que essas pessoas fazem. Porque elas foram enganadas. Algumas não, algumas sabem que está errado e continuam ensinando errado. Outras estão sendo enganadas. Nós precisamos nos atentar às Escrituras, irmãos. Eu quero ler o capítulo 2, do 1 ao 13, para concluir o que a gente acabou de ver aqui. Tá bom, irmãos? Então vamos para a nossa conclusão. Capítulo 2, do 1 ao 13. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Nós não podemos simplesmente condenar o que eles fazem se nós também fazemos. É por isso que nós precisamos olhar para o nosso coração. Se nós olharmos para o nosso coração e percebermos que tudo isso que a Escritura acabou de nos ensinar está em nós, nós temos que mudar. Para depois nós irmos lá corrigir o outro. É o que Jesus falou: tira primeiro a trave do seu olho e depois vai lá tirar o cisco do olho do seu irmão. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra o que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou seja, se tudo isso que nós aprendemos essa noite tocou o teu coração de uma forma negativa, ou eu diria de uma forma positiva, porque você entende que precisa mudar, mas você não muda, mas você quer apontar todo mundo que você percebeu, que você se lembrou e que também fazem essas coisas, o texto vai dizer justamente isso. Tu, ó homem que condenas as coisas, os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Essa é uma notícia triste. Mas se o outro faz, e você também faz, e nem o outro e nem você muda, vocês vão se encontrar no inferno. Pensa que livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Irmãos, se Deus fosse levar à risca, sem misericórdia, o que Ele faria por causa do nosso pecado, Ele mandava fogo do céu e destruía todo mundo. Mas é a bondade de Deus que faz com que a longanimidade dEle nos espere até o dia em que Ele tem para nós, em que nós olhamos para a palavra, ouvimos a palavra e somos convertidos pelo Espírito Santo de Deus e mudamos de vida. Deus tem um propósito para as nossas vidas, é por isso que Ele não nos destrói. É isso que Paulo está dizendo. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e da tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Deus só não nos destruiu porque um dia nós conheceríamos a Ele e ouviríamos. E Ele não nos destrói muita gente porque Ele também está tendo paciência com elas. E como Deus ia destruir uns e não destruir outros, então Ele deixa todos passarem. E ainda, como aprendemos pela manhã, Ele vai fazer vir o sol sobre os justos e os injustos, chuva sobre os bons e sobre os maus. Nós não sabemos quem são de Cristo, nós temos que pregar para todo mundo. Mas é a longanimidade de Deus que não nos leva a ser destruídos. Então Deus também está tendo paciência com aquela pessoa que nós sabemos que está longe de Deus. Ele também está tendo paciência com ela, para que nós possamos pregar o Evangelho. E se for da vontade de Deus, ela será convertida. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Então, Deus tem paciência, teve conosco, hoje nós estamos no caminho dele porque Ele teve paciência conosco e Ele está tendo paciência com a sociedade também. E nós precisamos pregar o Evangelho para essas pessoas. Mas se nós tivermos um coração duro e impenitente, nós vamos acumular contra nós mesmos a ira de Deus para o dia da revelação do justo juízo de Deus. Se nós estamos ouvindo essa pregação, percebemos que nós precisamos mudar e não mudamos por causa da dureza e da maldade do nosso coração, não se engane, o justo juízo de Deus virá e vai ser um dia terrível, porque Ele vai retribuir a cada um segundo o seu procedimento. Verso 7, qual o procedimento? Qual a retribuição? A vida eterna aos que
perseverando em fazer o bem, procuram glória e honra e incorruptibilidade, essas pessoas vão ter a vida eterna, porque elas perseveram em fazer o bem. Elas procuram glória, honra e incorruptibilidade da parte de Deus e não da parte dos homens. É por isso que nós precisamos olhar para o texto de Mateus 5, verso 48, e entender que nós temos que ser perfeitos, porque nós vamos ter que perseverar fazendo a vontade de Deus, em fazer o bem, em fazer o que Deus mandou, em fugir do mal. Mas a ira e a indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Gosta de uma briguinha, gosta de uma picuinha, gosta de colocar um contra o outro, está sempre irritando todo mundo, está sempre brigando por causa de bobagem. Isso é facção. Desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então essa será a retribuição de Deus no dia do juízo. A vida para quem estiver em Cristo e a ira e indignação aos facciosos, desobedientes, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Porém, glória e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Eu quero abrir mais um parênteses aqui. Quando a Bíblia diz que para Deus não há acepção de pessoa, é justamente o que ela está dizendo. Não está em Cristo, vai para o inferno. Não interessa se é bonito, se é feio, se é rico, se é pobre, se é magro, se é gordo, se é negro, se é branco. Vai para o inferno. Ele não faz acepção não, vai todo mundo. Essa que é a questão da acepção aqui. E algumas pessoas tratam essa questão da acepção de forma errada e falam, é porque Deus não faz acepção de pessoas, e está achando que porque Ele não faz acepção de pessoas, vai todo mundo para o céu. Mas é justamente o contrário, é porque Ele não faz acepção de pessoas, que quem não tiver em Cristo vai para o inferno, meu filho. Não interessa se você achava que você era bonzinho. Não interessa se você achava que você era uma pessoa sensacional, genial. O que você acha não conta. O que conta é se você obedeceu ao que Ele mandou. Para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Ah, mas eu pequei sem lei. Pecou. Eu pequei com lei. Pecou. É pior ainda. Tudo para o inferno. Eu não vou dizer me desculpe aqui não, porque eu não estou falando nenhuma bobagem, então não vou pedir desculpas. Irmãos, parece que eu estou indignado. Eu estou. E entenda que não é pessoal, porque eu não sei do coração de nenhum de vocês. É Deus quem julga. Estou indignado porque o mal tem crescido no nosso meio de forma exponencial e a gente está ficando minoria, porque a gente tem se calado. Então, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que pecaram com lei, mediante a lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, ou seja, só porque você vai à igreja e ouve a pregação do pastor, não quer dizer que você é justo diante de Deus. Mas o que pratica a lei hão de ser justificados. São os que praticam a lei. E praticar a lei, eu vou encerrar, voltando ao que eu disse lá atrás, praticar a lei não vai te salvar. Não vai te salvar. Mas praticar a lei vai mostrar que você é de Cristo. Se você tentar se salvar pela prática da lei, você vai para o inferno, porque você vai pecar. Mas se você buscar no seu coração a prática da lei com todo o seu coração, com toda a sua força e com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, então você está em Cristo. Mesmo que você erre, você se arrepende, você se coloca aos pés do Senhor Jesus e estará sempre com Ele até o dia que Ele vier julgar a terra. E nós teremos duas posições aqui. Ou nós vamos estar no dia que os céus se abrirem e todos se ajoelharão diante dos céus abertos, clamando que Ele é o Senhor, ou você já vai ter morrido e vai estar diante do Santo dos Santos, com as suas vestes brancas, diante de Deus, até que Ele te ressuscite e venha te julgar e te levar também com o seu corpo perfeito para o céu. Então a pergunta que eu faço é, de que lado eu estou? Qual tem sido a minha vida? Aonde está o meu coração? Naquele que olha para as Escrituras e obedece, de forma falha, não de forma perfeita? Ou daquele que olha para as Escrituras e fala, Deus sabe do meu coração, Ele sabe que eu amo Ele e vou viver minha vida. Nós precisamos saber esse contrabalanço aí, porque somente ouvir as Escrituras, como diz o verso 13 aqui de Romanos 2, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ouviu o que Deus mandou? Vou fazer. Vou fazer perfeitamente? Não, mas todo dia eu quero fazer melhor. Hoje eu quero ser melhor do que ontem. E amanhã eu quero olhar para hoje e falar, nossa, falhei demais, quero melhorar. Todo dia, até o Senhor vir me buscar.
Não sei qual é o meu dia, você não sabe qual é o seu também, então vamos fazer o melhor. Quem sabe daqui a pouco a gente já está com ele, né? É 1 segundo e a gente está lá. Melhor do que estar aqui, né? Eu espero que de fato essa mensagem tenha entrado no coração dos irmãos, dos que haverão que já ouviram em casa também, dos que haverão de ouvir depois, e que de fato Cristo seja o centro das nossas vidas. Amém? Se alguém por gentileza tiver ficado triste com a mensagem, aborrecido comigo, bota o joelho no chão e fala: Senhor, por que o Senhor deu aquela palavra? Porque estava na Bíblia. Não vem reclamar comigo, porque eu não vou me redimir em nada, porque é o Senhor que mandou. Ora lá na sua casa: Senhor, foi muito duro, me ajuda que está difícil. Tá bom? Vamos ficar de pé e vamos orar? Irmãos, não caminhem sozinhos, viu? Caminhem juntos, deem as mãos. Visitem-se mais. Essa comunhão que a gente precisa ter, tenham em família da fé. Conheçam os seus amigos, conheçam os seus irmãos, andem juntos. Porque se andar sozinho, o lobo ataca é o que está sozinho, ele não ataca o que está em grupo, não. Vamos falar com Deus. Pai bendito e amado, obrigado, Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado por prover todos os meios para que a gente não fosse para o inferno, Deus, sem nenhuma alternativa. Nós sabemos que só há uma, que é o teu Filho, que nós possamos reconhecê-lo como Senhor das nossas vidas, conhecer a sua palavra e obedecê-lo. Rogamos ao Senhor, Deus, a intervenção do teu Santo Espírito nas nossas vidas, naquelas áreas que nós não conseguimos, Deus, vencer. Nós sabemos que sozinhos nós vamos achar o pecado atraente, mas com o Senhor, com a intervenção do teu Santo Espírito, nós vamos odiar o pecado e vamos querer, Deus, de fato ter uma vida santa. Nos ajude a vivermos em santidade, nos ajude a colocarmos em prática, Deus, aquilo que o Senhor manda, mesmo que seja difícil. Que a gente abra mão do nosso próprio desejo, mão das nossas próprias vontades, que a gente queira fazer a tua vontade acima de tudo, porque nós sabemos, Deus, que não há nada nesse mundo mais gratificante, mais bom do que fazer a tua vontade, do que estar diante do Senhor e saber que estamos agradando ao Senhor. Senhor Deus, que nós sejamos instrumento do Senhor, canal da tua graça, boca do Senhor para pregar o Evangelho neste mundo tenebroso. E que as pessoas, Deus, que estão sendo enganadas pelo diabo, pelos instrumentos do diabo na terra, pelas pessoas que já conhecem o Senhor e não se importam, que o Senhor nos use para que a gente alcance essas pessoas e leve a verdade até elas, e que o teu Santo Espírito faça o que o Senhor quer e essas pessoas sejam convertidas em nome de Jesus. Rogo para que esta igreja, Deus, a igreja presbiteriana em Presidente Médici, seja uma igreja, Deus, que ama o Senhor, que fala do Senhor, que vive para o Senhor, e que seja uma igreja reconhecidamente cristã. Seja diferente, que lá fora os membros desta igreja, os membros da igreja do Senhor, sejam notoriamente diferentes das pessoas que não amam o Senhor. Para que nós possamos fazer a diferença não só em Presidente Médici, mas em todo lugar onde nós estivermos, Deus. E que as pessoas amem o Senhor por meio da pregação do Evangelho de todas as pessoas desta igreja, Senhor. Nós suplicamos tudo isto em nome do Senhor Jesus. Amém.